Imaginem que se encontram suspensos exatamente na borda de um imenso buraco negro, onde o espaço e o tempo se curvam de maneiras incríveis, para além de toda a credibilidade. Olhando para trás, não veem apenas uma escuridão infinita, mas centenas de versões da vossa silhueta que se repetem numa procissão espectral, como fantasmas que ecoam num corredor de espelhos sem fim. Não se trata de bruxaria nem de um sonho alucinado, é o fenómeno da esfera de fotões. A luz fica presa numa órbita perfeita, distorcendo a vossa visão de um modo tão profundo que vos permite ver a vossa própria nuca desde todos os ângulos possíveis. Em apenas 15 segundos, mesmo o último fio de luz se rende, incapaz de escapar, e sois arrastados para um reino onde tudo se transforma de maneira irreversível. Hoje, empreendemos uma exploração que acelera o batimento do coração e induz a uma profunda reflexão: o que acontece realmente quando um buraco negro vos engole? Não é uma história inventada pelo cinema hollywoodiano, mas uma dedução lógica enraizada em décadas de observações astronómicas e cálculos meticulosos, verificada pelos rigorosos princípios da física. Avanços recentes, como os modelos quânticos que sugerem superfícies peludas nos buracos negros ou a radiação de Banach que estabiliza a ingestão de matéria, confirmam que estes enigmas cósmicos continuam a revelar camadas de complexidade, convidando a questionar os próprios limites da nossa compreensão do universo. Em 2025, observações do telescópio espacial James Webb revelaram buracos negros supermassivos em fuga, como um que atravessa galáxias a velocidades impressionantes, deixando rastros de estrelas recém-nascidas, o que sugere dinâmicas cósmicas ainda mais turbulentas e imprevisíveis. Alimentando a curiosidade sobre como estes monstros influenciam a evolução galáctica e desafiam as teorias estabelecidas sobre a formação e o movimento de estruturas cósmicas. Antes de nos embarcarmos nesta dramática viagem, detenhamos-nos um momento para esclarecer a essência do buraco negro, pois é a pedra angular sobre a qual repousa tudo. O célebre físico Albert Einstein, que revolucionou a nossa percepção do cosmos, descreveu os buracos negros como uma tentativa de Deus de dividir por zero, uma situação tão absurda que os torna impossíveis na realidade. Einstein imaginava o universo como harmônico, livre de tais estranhas anomalias, mas a humanidade demonstrou que algumas das suas convicções estavam erradas. Estrelas gigantes, com massas que superam largamente a do nosso Sol, não se apagam suavemente no final da sua existência em densidades inimagináveis, pelo contrário, sofrem uma turbulenta metamorfose cósmica. A estrela colapsa para o seu interior, comprimindo toda a sua matéria num único ponto. Isto gera uma singularidade, um lugar misterioso no espaço-tempo onde a densidade se considera infinita, consequentemente, a gravidade se torna também infinita. Podeis imaginá-lo como uma bola de borracha esmagada até se tornar irreconhecível, mas à escala cósmica, onde o próprio espaço se dobra perante esta força imensa. Investigações recentes de 2025, como as do telescópio Event Horizon, que revelaram mudanças nos campos magnéticos ao redor de buracos negros supermassivos, sublinham como estas singularidades não são estáticas, mas exibem um dinamismo que desafia as nossas expectativas, transformando o centro das galáxias em laboratórios vivos de física extrema. Além disso, detecções de aglomerados de buracos negros supermassivos em regiões densas do universo primitivo, identificados pelo telescópio Subaru em 2025, indicam que estas singularidades podem formar-se em grupos compactos, influenciando a formação de galáxias de maneiras que vão além das previsões tradicionais, e focando um cosmos repleto de interações secretas e forças ocultas que moldam a tapeçaria universal com uma profundidade misteriosa. A teoria da relatividade geral proposta por Einstein em 1915 introduziu conceitos revolucionários que ainda hoje assombram os cientistas. Esta teoria apresenta a gravidade não como uma atração direta semelhante a um ímã, mas como o resultado da curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Pensai no espaço-tempo como um tecido tenso, um objeto pesado como o Sol deforma-o criando um fosso, e corpos mais leves como a Terra rolam ao longo da curva resultante. Isto explica elegantemente porque a Terra orbita ao redor do Sol e porque os planetas dançam em padrões harmónicos ao redor das estrelas nos sistemas solares. A teoria previu também as ondas gravitacionais, flutuações no espaço-tempo geradas pela colisão de estrelas de neutrões. Estas foram detectadas em 2015 pelo Observatório Laser Interferometer Gravitational Wave. Num buraco negro, não existe uma simples superfície escura como se imagina popularmente. A singularidade é tão compacta que distorce o espaço-tempo até aos extremos, criando um poço profundo com paredes quase verticais. Tudo o que cai neste abismo é inevitavelmente arrastado para baixo, sem via de escape. Estudos de 2025, incluindo observações do telescópio espacial James Webb que iluminaram nuvens gigantes de formação estelar perto de singularidades, revelam que estes poços não são meros vazios, mas ambientes dinâmicos cheios de correntes ocultas e ventos quentes que expulsam matéria, pintando um retrato de um oceano cósmico vivo e em constante movimento. Ademais, a confirmação em 2025 de um buraco negro supermassivo em colapso direto de uma nuvem de gás pelo James Webb sugere que alguns buracos negros podem formar-se sem a necessidade de estrelas progenitoras, desafiando modelos tradicionais e abrindo portas para entender como estes gigantes cósmicos emergem nos primórdios do universo,
com implicações profundas para a cosmologia e a natureza da matéria escura. Em 1939, Einstein publicou um artigo científico no qual sustentava que o colapso estelar numa singularidade era ilógico e improvável no universo real, temendo que fraturasse as leis da física. Ironia do destino, no mesmo ano, J. Robert Oppenheimer, conhecido posteriormente pelo projeto da bomba atômica, e o físico Arthur Schneider escreveram um artigo que previa como, uma vez esgotado o combustível de uma estrela, o seu núcleo superasse o limite da estrela de neutrões, sucumbindo à gravidade e formando uma região da qual nem mesmo a luz pode escapar. Utilizando a relatividade geral, demonstraram essencialmente o que hoje chamamos buraco negro. Isto inaugurou uma nova era na astrofísica, e agora observamos centenas de buracos negros através de ondas gravitacionais e imagens diretas. Por exemplo, em 2022, o telescópio Event Horizon revelou a primeira imagem do buraco negro supermassivo da nossa galáxia, Sagittarius A. Até 2025, as observações mais recentes mostram a estabilidade das órbitas estelares ao redor de Sagittarius A, desafiando as expectativas de destruição mareal e convertendo-o em menos destrutivo do que previsto, transformando o centro da galáxia num laboratório ideal para o estudo. Além disso, investigações levadas a cabo pela NASA e astrónomos internacionais detectaram ventos quentes emitidos pelo buraco negro. Estes ventos, semelhantes a tormentas cósmicas, expulsam matéria para o exterior, retratando Sagittarius A não como uma entidade estática, mas como um oceano vivo repleto de movimentos inesperados. O telescópio espacial James Webb iluminou nuvens gigantes de formação estelar perto de Sagittarius A, revelando estrelas gigantes vibrantes e poeiras cósmicas luminosas. A descoberta destes ventos quentes apresenta o buraco negro como uma extensão dinâmica, plena de correntes escondidas. Análises baseadas na inteligência artificial desvelaram a rápida rotação de Sagittarius A, enfatizando o seu caráter dinâmico. Tais descobrimentos evocam um universo longe do vazio sereno outrora imaginado, mas repleto de correntes secretas. As investigações de 2025 confirmam a presença de milhares de buracos negros de massa estelar perto de Sagittarius A, com alguns que viajam sozinhos. Isto oferece novas oportunidades para estudar as interações entre buracos negros. Além disso, projetos como o de criar as primeiras filmes em 3 dimensões de buracos negros, anunciados em 2025, prometem visualizações que aprofundem nestes fenómenos, estendendo as observações do telescópio Event Horizon para capturar dinâmicas em tempo real. Redes neurais de autoaprendizagem aplicadas às imagens de Sagittarius A em 2025 permitiram refinar dados previamente ambíguos, revelando estruturas magnéticas mais complexas e sugerindo que estes buracos negros podem influenciar a formação de matéria escura de maneiras inesperadas, intensificando o mistério que envolve o seu papel no cosmos. Agora, voltemos à pergunta inicial: o que vos acontece quando sois lançados para um buraco negro? Uma das características mais estranhas dos buracos negros é que qualquer coisa, desde uma estrela massiva até um planeta azul ou um pequeno ser humano, pode converter-se num buraco negro se for comprimida dentro do raio de Schwarzschild. O físico alemão Karl Schwarzschild derivou em 1916 a primeira solução completa das equações de campo de Einstein, um achado simples e elegante, como um retrato matemático impecável. O raio de Schwarzschild indica a distância na qual a gravidade se torna tão intensa que impede a luz de escapar, definindo o horizonte de eventos, o confim último que separa o mundo exterior do interior do buraco negro. Para o nosso Sol, comprimir a sua massa numa esfera de 3 km transformá-lo-ia instantaneamente num buraco negro, condenando os vizinhos à escuridão eterna. E a Terra, reduzida a uma esfera de 9 mm, converter-se-ia numa minúscula canica que cabe na palma da mão. Para que um humano se converta num buraco negro, requerer-se-ia uma catástrofe inconcebível, uma compressão milhares de milhões de vezes mais pequena que um próton. No entanto, se ocorresse, também vós terias o vosso domínio gravitacional, embora efêmero. Estudos recentes de 2025, como os que exploram a topologia universal da carga das esferas de fotões em espaços-tempo assintoticamente planos, oferecem novas perspectivas sobre a formação e estabilidade destes raios. Enquanto investigações sobre múltiplas esferas de fotões ao redor de buracos negros Schwarzschild, peludos, distinguem tipos exóticos de buracos negros através de assinaturas interferométricas, enriquecendo a nossa compreensão de como estas fronteiras gravitacionais influenciam a estrutura cósmica. Adicionalmente, a detecção em 2025 de fusões impossíveis de buracos negros massivos, explicadas por modelos que envolvem canais de formação em ambientes densos, sugere que o raio de Schwarzschild pode variar em contextos quânticos, abrindo caminhos para teorias que unem a gravidade clássica à mecânica quântica e evocando um universo onde as singularidades guardam segredos sobre a unificação das forças fundamentais. Então, para esta aventura fascinante, que buraco negro escolhemos para vos comprimir? Os buracos negros primordiais, datados da época do Big Bang, a pequena escala, poderiam evaporar-se rapidamente segundo a teoria da radiação de Stephen Hawking de 1974, tornando-os menos interessantes. A radiação de Hawking surge de pares de partículas quânticas perto do horizonte de eventos, uma cai para o interior, a outra escapa, causando a perda de massa do buraco negro e a sua evaporação.
Este processo é rápido para buracos negros pequenos, mas requer milhares de milhões de anos para os grandes. Teorias recentes sugerem que a radiação de Hawking pressupõe um horizonte de eventos incompleto. Poderíamos ter mal interpretado os buracos negros durante 60 anos. Além disso, investigações indicam que os buracos negros primordiais emitissem intensa radiação de Hawking após o Big Bang, potencialmente remodelando a estrutura cósmica. Em 2025, físicos do MIT propuseram que a última explosão de um buraco negro primordial pudesse explicar o neutrino de altíssima energia de 100 pT-volts detectado pelo detector km3 NET em fevereiro de 2025. Isto poderia ser a primeira observação da radiação de Hawking e respaldar a ideia de que os buracos negros primordiais constituem grande parte da matéria escura. O telescópio espacial James Webb observou o pequeno ponto vermelho, que é a som de 13 mil milhões de anos atrás, um buraco negro quase nu, talvez um primordial formado em frações de segundo após o Big Bang, que atua como semente para estruturas cósmicas desafiando os modelos padrão. Similarmente, a Bell 2744, que é só poderia indicar os lendários buracos negros primordiais de Hawking, sementes pré-galácticas que acumulam matéria ao seu redor, iluminando as origens do universo. Previsões de 2025 sugerem 90% de probabilidades de detectar uma explosão de buraco negro na próxima década, o que poderia confirmar estas evaporações e alterar a nossa visão da cosmologia precoce. Novos métodos propostos em 2025 para detectar a radiação de Hawking de buracos negros primordiais através de sinais de raios gama fortalecem esta perspectiva, sugerindo que estes objetos efêmeros podem ser estabilizados por interações eletromagnéticas escuras. Adiando o seu fim violento até à era atual e oferecendo uma janela para o universo primordial repleta de mistério e potencial para redefinir a matéria escura. Por outro lado, os buracos negros supermassivos nos núcleos galácticos possuem horizontes de eventos mais amplos que os sistemas solares e massas milhares de milhões de vezes a do Sol, mas a sua gravidade distribui-se amplamente, diluindo a experiência da queda. Por proximidade, escolhemos Sagittarius A no coração da nossa galáxia. Na realidade, já estás a orbitar ao seu redor, pois toda a galáxia gira loucamente em torno desta entidade. Sagittarius A tem uma massa de cerca de 4 milhões de massas solares e é um dos 2 buracos negros diretamente fotografados pela humanidade. O primeiro foi M87 em 2019, seguido de Sagittarius A em 2022. Até 2025, as novas observações do telescópio Event Horizon descrevem ventos quentes ao redor de Sagittarius A, semelhantes ao alento ardente do universo. As órbitas das estrelas circundantes são mais estáveis do que previsto, demonstrando que os buracos negros não são sempre destrutivos e permitindo um estranho equilíbrio. Esta estabilidade converte o centro galáctico num lugar exemplar para a investigação, com descobrimentos como o vento quente finalmente encontrado, que poderia fornecer pistas sobre a dinâmica interna e evolução destes gigantes cósmicos. A detecção em 2025 de torções no espaço-tempo causadas por buracos negros rotantes, observadas durante uma erupção, confirma que Sagittarius arrasta o tecido cósmico de maneiras que desafiam as expectativas. Evocando um cosmos onde o tempo e o espaço dançam ao ritmo de forças invisíveis e profundas. Agora, preparemos a cena para esta viagem, evoca a tensão de embarcar numa nave para reinos ignotos. Posicionamos a nossa astronave a 100 mil milhões de metros de distância segura do horizonte de eventos de Sagittarius A, suficientemente perto para sentir uma atração subtil, mas não esmagadora. Enquanto vos empurro para o buraco negro, permaneço a bordo para observar de longe. Aqui está o CERN, segundo a relatividade geral, a vossa experiência do tempo perto do buraco negro separa-se completamente da minha, pois a entidade curva o espaço-tempo com tal violência que se assemelha a um rio que se encurva bruscamente. O filme Interestelar de Christopher Nolan de 2014, com a consultoria científica de Kip Thorne, vencedor do Nobel em 2017 pela detecção de ondas gravitacionais, retrata isto vividamente, suscitando nos espectadores sentimentos de solidão e desespero. Dotemo-nos de cronómetros especiais, não relógios ordinários, mas dispositivos que medem com precisão a dilatação temporal desde a vossa perspectiva e a minha a bordo. Assim, observamos 2 mundos paralelos que se separam lentamente. Estudos de 2025 que revelam como os buracos negros torcem o espaço-tempo, baseados em imagens do telescópio Event Horizon, confirmam estas dilatações, adicionando uma camada de mistério ao como o tempo se estica como um véu eterno nestas proximidades. A observação em 2025 de um buraco negro devorar uma estrela num surto recorde, capturado por missões da NASA, ilustra como estas dilatações podem afetar eventos cósmicos, sugerindo que o tempo perto de singularidades não é linear, mas um fluxo maleável que convida a reflexões sobre a natureza da existência e a eternidade. Com os cronómetros sincronizados, o vosso descenso ao buraco negro começa oficialmente. No princípio, parece um tranquilo nado livre no espaço vazio, mas a tração intensifica-se, evocando uma leve vibração no vosso corpo. Quase imediatamente, vedes o buraco negro engolir matéria a velocidades terroríficas, como uma besta cósmica com a boca aberta. O espetáculo é majestoso.
O disco de aquecimento rotante que rodeia o buraco negro, o disco de aquecimento, aquece-se a milhões de Kelvin por fricção e emite radiações brilhantes. Simulá-lo num computador ordinário poderia requerer mais de uma década devido à complexidade das equações. Na realidade, o disco brilha em tons azuis ou brancos, mas em visualizações científicas representa-se laranja para clareza observativa. Imaginai os sons da fricção como um rugido baixo e ressonante. Para vós, após o que parecem 30 minutos, com apenas 0,1% da viagem completada, olhais para o cronómetro, a bordo, estou adiantado 11 segundos, ainda não uma diferença significativa. No entanto, a solidão começa a insinuar-se, como se o tempo mesmo se esticasse preguiçosamente ao vosso redor. Investigações de 2025 sobre a rápida rotação de Sagitários A, revelada por inteligência artificial, sugerem que estes discos não são uniformes, mas exibem flutuações que poderiam influir na percepção temporal, adicionando um véu de imprevisibilidade à queda. A descoberta em 2025 de buracos negros a alimentar-se vorazmente no universo precoce pelo James Webb indica que estes discos podem ser sementes para galáxias, com massas desproporcionais que desafiam a evolução estelar. Evocando um cosmos onde o apetite insaciável destes gigantes molda o destino das estrelas com uma profundidade misteriosa. Enquanto vos aproximais do buraco negro, o espaço-tempo curva-se intensamente, gerando estranhas distorções visuais, como submergir numa realidade torcida. A luz proveniente de ambos os lados, mesmo detrás do buraco negro, dobra-se para os vossos olhos, como raios que dançam numa tormenta. Verificais o tempo de novo, para vós passaram 2 horas, 1,4% da viagem completada, eu estou adiantado 44 segundos. Este desfase inquieta, mas não é catastrófico. O vosso coração bate com uma mistura de excitação e medo. O centro escuro expande-se mais rapidamente do que previsto graças à lente gravitacional, a luz que vos roça concentra-se na vossa retina, fazendo-vos sentir que o universo se contrai ao vosso redor. Muito depois, consultar o cronómetro desconcerta-vos. Desde o vosso ponto de vista passaram 12 horas, mas a bordo percebo a vossa ausência como 15 horas e meia. Este desgarro induz reflexões sobre a vida e os afetos, como se o tempo roubasse momentos preciosos. Descobertas de 2025, como as que mostram como os buracos negros revelam nova detecção de matéria escura através de imagens do telescópio Event Horizon, aprofundam nestas distorções, sugerindo que tais efeitos poderiam ser chaves para entender a composição oculta do cosmos. A identificação em 2025 de buracos negros a engolir estrelas em galáxias poeirentas, escondidos até agora, ilustra como estas distorções podem mascarar eventos violentos, convidando a uma exploração mais profunda dos véus cósmicos que ocultam os segredos do universo. Agora está extremamente perto do buraco negro, tudo se torna profundamente estranho, acrescentando o suspense de ficção científica. Antes de alcançar a singularidade, atravessais uma região maravilhosa e fantástica onde gravidade e luz dançam em perfeito equilíbrio. Ali, detendes-vos, e olhar ao redor suscita admiração, como presenciar os milagres do universo. Entrastes na esfera de fotões, um dos lugares mais bizarros do cosmos, a 1,5 vezes o raio de Schwarzschild da singularidade. Aqui, a gravidade está equilibrada à perfeição, e os fotões, partículas de luz, permanecem em órbita eterna como satélites perenes. A matéria não emite nem reflete luz, mas os fotões mesmos ficam presos em órbita, formando um débil anel luminoso. Se um feixe de luz tangente ao buraco negro, espirala infinitamente, a mínima desviação faz cair os fotões para o interior ou escapar para o exterior. Nestas condições precisas, permaneceis suspensos na esfera de fotões e vedes infinitas repetições de vós mesmos desde trás, múltiplas cópias da vossa nuca que fixam a vista no vazio. Sois realmente vós, como se estivesseis ao vosso lado, não requer tecnologia, nasce da curvatura do espaço-tempo. Esta sensação é uma mistura de arrepio e estupor, o universo sussurra que não vos deixa sós, mas vos envolve com a vossa essência. Investigações recentes examinam a esfera de fotões através de comparações de fatores de corpo cinzento na radiação de Hawking e taxas de emissão, revelando complexidades nas teorias de séries infinitas para os buracos negros. Estudos de 2025 indagam as cargas topológicas das esferas de fotões em espaços-tempo assintoticamente planos, oferecendo novas intuições sobre formação e estabilidade. Enquanto exames de múltiplas esferas de fotões ao redor de buracos negros Schwarzschild peludos distinguem tipos exóticos de buracos negros através de assinaturas interferométricas. Além disso, resultados de 2025 sobre o comportamento de fotões perto da esfera fotónica confirmam que estas regiões poderiam codificar informação sobre transições de fase em buracos negros, conectando a termodinâmica com a geometria cósmica de maneira profunda e misteriosa. A hipótese de 2025 de que o espaço-tempo armazena informação quântica em matrizes de memória quântica sugere que estas esferas não são meras fronteiras, mas repositórios de dados cósmicos. Potencialmente resolvendo paradoxos como o da informação e evocando um universo onde cada fotão carrega ecos do infinito. Continuando o descenso, aproximais-vos intimamente ao horizonte de eventos. Após superar a esfera de fotões, o buraco negro domina a vossa vista,
a escuridão expande-se lentamente como um véu que vos envolve. Imaginai ventos que uivam no espaço. O espaço-tempo curva-se tanto que a parte posterior e os lados do buraco negro aparecem à frente, criando um vívido quadro estereoscópico junto com regiões visíveis no espaço-tempo plano. Desde a vossa perspectiva, passaram 13 horas desde a partida da nave, com 24 minutos restantes ao horizonte de eventos. A excitação atinge o ápice, aguardando o momento fatídico. No entanto, a bordo, observei o vosso viagem por quase 20 horas. Os vossos 18 minutos equivalem aos meus 40 horas, normal para vós, mas para mim o tempo joga com o destino. Nos últimos instantes, com 6 minutos restantes ao horizonte de eventos. Fechais os olhos, inspirais profundamente para vos armardes de valor e olhais para o cronómetro, parece avariado, indicando que eu observei um tempo infinito para vós. Não é um mau funcionamento do dispositivo, reina uma física bizarra. Desde a nave, vejo-vos aproximar do horizonte de eventos durante décadas, ao final virais ao vermelho, com o comprimento de onda da luz que se alonga, observável só com telescópios infravermelhos. A dissolução de um companheiro suscita um sentido de melancolia. Mesmo em vida eterna, não vos vejo nunca realmente superar o horizonte de eventos. Os vossos últimos 6 minutos são eternos desde o meu ponto de vista. Soa como ficção científica, mas deriva diretamente das equações de Einstein, uma verdade absoluta confirmada por simulações contemporâneas e detecções de ondas gravitacionais, com os últimos ecos dos buracos negros que confirmam as predições de Einstein e Hawking. Avanços de 2025, como os que mostram torções no espaço-tempo induzidas por buracos negros rotantes, adicionam que estes efeitos poderiam ser detetáveis em escalas maiores, intensificando a aura de mistério que envolve o cruzamento destes umbrais. A resolução potencial do paradoxo da informação em 2025, através de modelos de gravidade quântica em loop que mostram taxas de evaporação contrastantes, sugere que o horizonte não é um ponto sem retorno absoluto, mas um véu que preserva dados quânticos. Convidando a uma visão do cosmos onde nada se perde verdadeiramente, mas se transforma em ecos eternos. Agora estais dentro do horizonte de eventos, e surge uma pergunta maior: o que ocorre dentro de um buraco negro? De maneira intrigante, o momento da passagem é imperceptível, nenhuma explosão nem sacudidela, mas uma transição fluida. Percebeis ainda o universo exterior, estrelas distantes centelham, a nossa nave como um farol de esperança. No entanto, como todo raio de luz, estais inevitavelmente dirigidos para a singularidade, o ponto de densidade infinita irreversível, onde as nossas leis físicas colapsam e o tempo detém-se. Escapar à gravidade requereria superar a velocidade da luz, impossível segundo a relatividade especial de Einstein. Um mal-entendido comum é que a dilatação temporal extrema desde o exterior vos permite observar todo o futuro do universo como um filme acelerado, mas não é correto. A distorção óptica, alteração das direções da luz devido ao movimento, comprime o universo exterior num delgado anel luminoso à medida que vos aproximais da singularidade, um halo ténue e incendiário que rodeia a escuridão. Ao final, suficientemente perto da singularidade, os vossos pés são arrastados para a frente e o vosso corpo sofre a espectrificação, um termo afetuoso usado pelos cientistas para descrever como as forças de maré vos esticam em fios delgados. Fundis-vos com o buraco negro, vagando eternamente no cosmos. Reflexionar sobre isto arrepia a pele, uma mistura de terror e curiosidade irreprimível. Os buracos negros, estes misteriosos corpos celestes, enfeitiçam a humanidade, evocando horror ante a potência do universo. Teorias de 2025 sobre o interior dos buracos negros, como as que propõem que o espaço-tempo memorize informação quântica, preservando dados em vez de os apagar, sugerem que estes reinos não são mera escuridão, mas chaves para segredos universais. Resolvendo paradoxos como o da informação e conectando a quântica com a gravidade em formas que despertam uma profunda sensação de conexão cósmica. Hipóteses como a de um futuro globalmente preso, para buracos negros e buracos de minhoca em 2025 indicam que o interior pode ser um labirinto de destinos inevitáveis, onde o tempo se dobra em estruturas que desafiam a causalidade. Convidando a imaginar realidades onde o fim é apenas um portal para o desconhecido. Se a tecnologia humana avançasse 100 milhões de anos, poderíamos explorar de perto os buracos negros centrais das galáxias. Exploradores cósmicos, apertem os cintos e preparem-se para o passo estranho do universo. A curiosidade impulsiona-nos para além dos confins. Hoje, dirigamo-nos para o entorno do buraco negro supermassivo na galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra, detendo-nos em alguns elegantes exoplanetas para além da Via Láctea. Primeiro, bem-vindos a esta astronave interestelar ultra-rápida. Ampla como um hotel de luxo, permite o descanso durante a longa viagem, música suave ressoa e as estrelas centelham desde as janelas panorâmicas. Porque o design circular? Não só por estética, mas para gerar gravidade artificial através da força centrífuga, assegurando que a tripulação se sinta ancorada ao solo em vez de flutuar. Ar fresco e iluminação suave abundam. O
O centro do círculo alberga os sistemas de propulsão e controle, o coração pulsante e a mente da nave, alimentados por reações de fusão nuclear. Junto ao núcleo, estão ancorados veículos de exploração e aterragem, desprendem-se com um zumbido delicado quando necessário. Para aterragens planetárias, estes pequenos veículos atuam como extremidades flexíveis da nave-mãe, jogando um papel vital. Descobertas de 2025, como as que revelam como FLYBYS de buracos negros primordiais alteram órbitas de exoplanetas, adicionam camadas de perigo e maravilha a estas viagens, recordando-nos a fragilidade da navegação cósmica. A sugestão em 2025 de que buracos negros de matéria escura podem engolir planetas do interior intensifica esta precariedade, pintando estes mundos como efêmeros laboratórios onde a vida poderia desafiar o imaginável com resiliência inesperada. No entanto, o buraco negro de M87 está a dezenas de milhões de anos-luz, a imensidão do cosmos humilha-nos. Para atravessá-lo rapidamente, usamos atalhos no espaço-tempo, buracos de minhoca. Um buraco de minhoca temporal gira ao redor de Saturno, um túnel oculto oferecido pelo universo. Quem o colocou e como se formou permanece um mistério, mas oferece o único passagem a outra galáxia. Segundo a relatividade geral de Einstein, os buracos de minhoca podem conectar regiões distantes, embora não ainda observados. A sua formação poderia envolver energia negativa ou matéria exótica, estabilidade e segurança não verificadas. No entanto, explorar o ignoto requer riscos hoje. A aventura autêntica é eletrizante. Preparai-vos, entrar no buraco de minhoca atravessa milhares de milhões de anos-luz a velocidades milhões de vezes superiores, uma leve sensação de alongamento seguida de uma libertação súbita. À frente, aparece a silhueta ténue do buraco negro de M87, o seu disco de aquecimento brilha como um anel eterno de fogo. Até 2025, as novas imagens do telescópio Event Horizon retratam campos magnéticos flutuantes ao redor de M87, a polarização que espiralava numa direção em 2017 estabilizou-se em 2018 e inverteu-se em 2021, provando o caos e evolução contínua do entorno do buraco negro. Cientistas de Harvard e outras instituições notam que esta inversão magnética revela padrões de polarização em evolução, iluminando a formação de potentes jatos. O telescópio James Webb captura o jato gigantesco de M87 no infravermelho, revelando os hábitos alimentícios do buraco negro. Estas mudanças sublinham que os buracos negros não são estáticos, mas possuem um dinamismo complexo. Além disso, imagens de 2025 mostram inversões inesperadas na polarização, sugerindo um entorno turbulento que poderia influir na estabilidade de buracos de minhoca próximos, adicionando um véu de imprevisibilidade a estes portais teóricos. Modelos matemáticos de 2025 propõem cortar e colar buracos negros para formar buracos de minhoca, ou representações com lagartas irregulares conectando pares de buracos negros entrelaçados, evocando um cosmos interconectado de maneiras que despertam uma curiosidade abissal. Sugerindo que estes portais poderiam ser a porta para realidades paralelas. A nossa primeira paragem é o planeta de Miller, inspirado em Interestelar mas baseado em ciência real. De longe, assemelha-se surpreendentemente à Terra, uma superfície coberta por oceanos superficiais, sem altas cumes nem florestas, com horizontes infinitos que se estendem sobre vastidões aquáticas, evoca paz mas solidão. Não vos deixeis enganar pela aparência, o tempo flui completamente diferente da Terra. Aqui, uma hora equivale a 7 anos terrestres, como assentar num reino ralentizado. Porquê? A proximidade extrema ao buraco negro amplifica os efeitos relativísticos, a gravidade cria uma dilatação temporal profunda. O buraco negro de M87, com 6.000 milhões e meio de massas solares, exerce uma gravidade inconcebível, dobra espaço e tempo como uma garra invisível gigante. O tempo ralentiza-se de maneira desconcertante, e o planeta de Miller está exposto a forças de maré que geram ondas de 1.200 metros, montanhas de água rugentes que trovejam incessantemente. Regressar à Terra após uma visita revelaria amigos e parentes envelhecidos anos, uma mistura de admiração e arrependimento. Teorias recentes sugerem que FLYBYS de buracos negros primordiais possam alterar órbitas de exoplanetas ou que a matéria escura gere buracos negros nos planetas, acrescentando os perigos de tais mundos perto dos buracos negros. Investigações de 2025 sobre buracos negros que engolem planetas desde o interior aumentam a instabilidade, pintando estes entornos como laboratórios de extremos onde a vida poderia desafiar o imaginável. A descoberta em 2025 de um buraco negro supermassivo escondido numa galáxia, Jekyll e Hyde, pelo James Webb sugere que planetas como Miller poderiam abrigar monstros cósmicos disfarçados, transformando a aparente serenidade num véu de mistério que convida a questionar a estabilidade de mundos habitáveis. Depois, chegamos ao planeta de Man. À primeira vista, uma imensa massa de gelo com valos glaciares que centelham sob a luz estelar, como um reino fabuloso congelado. No entanto, a beleza oculta perigo, tormentas frias que laceram a pele e gelos que crepitam ressoam. As temperaturas precipitam, a superfície está coberta por grossas muralhas de gelo. A atmosfera carrega-se de gases de amoníaco, que obstruem a respiração.
Inumeráveis armadilhas mortais escondem-se, fendas profundas que aprisionam eternamente. Dominam solidão e frio que gela os ossos. No entanto, a exploração chama, segundo teorias astrobiológicas da NASA, poderia albergar indícios sobre entornos cósmicos primordiais e possibilidades de vida extremófila. Investigações recentes sobre buracos negros de matéria escura que engolem planetas desde o interior aumentam a instabilidade de tais mundos, evocando um sentido de precariedade que sublinha a resiliência potencial de formas de vida em condições infernais. A observação em 2025 de buracos negros a devorar estrelas em galáxias poeirentas sugere que planetas como Mano poderiam ser palcos de eventos ocultos, onde o gelo esconde dinâmicas cósmicas violentas, convidando a uma exploração que mistura terror e fascínio pelo desconhecido. Para além destas esferas hostis, alcançamos finalmente o planeta de Edmunds, como topar com um oásis após um deserto, infunde alívio e esperança. Este planeta orbita não diretamente ao redor do buraco negro, mas de uma estrela azul ampla. A sua zona habitável estável oferece condições temperadas. Luz suave e ar cálido prevalecem. Céus vastos acolhem nuvens brancas, o terreno sólido apresenta prados verdes e lugares serenos, acendendo a esperança de uma nova casa. Se a humanidade buscasse planetas habitáveis neste sistema, Edmunds emergiria ideal. Naves grandes não podem aterrar diretamente, por isso recomendam-se veículos pequenos. Pisá-lo suscita uma exultação única após a selvageria cósmica, brisa gentil, odor a solo alienígena. Obviamente, o acesso é árduo, mas deter-se com companheiros e ver o buraco negro de M87 no céu como uma sombra gigantesca esmaga com a escala cósmica. Estabelecer um posto avançado humano aqui seria um salto histórico, inaugurando uma nova era. Estudos recentes sobre a FLYBYS de buracos negros primordiais convidam a refletir sobre a longevidade de tais planetas, sugerindo que estes mundos poderiam ser efêmeros, mas ricos em lições sobre a evolução cósmica. A confirmação em 2025 de um buraco negro supermassivo em fuga, deixando um rastro de estrelas, indica que planetas como Edmunds poderiam ser influenciados por migrações cósmicas, transformando a sua estabilidade aparente num mistério que evoca a transitoriedade da vida no vasto oceano universal. Naturalmente, o objetivo último desta aventura interestelar é o buraco negro de M87. Usando manobras de funda gravitacional planetária, órbitas aceleradas pela gravidade, alcançamos a sua frente. O disco de aquecimento arde como chamas eternas, belo mas terrorífico, calor abrasador e luminosidade cegadora. Atenção, a potente gravidade do buraco negro poderia capturar a nave, como uma corrente que engole tudo. À frente, o horizonte de eventos, o umbral unidirecional do qual a luz não regressa. A ausência de saída acrescenta tensão e medo. Após tanta viagem, ousamos olhar para dentro. Uma oportunidade rara. A teoria dos buracos brancos, opostos aos buracos negros, que expulsam matéria, leva alguns cientistas a especular que os interiores se conectem a universos alternativos, embora não provado. Desta vez, pilota um pequeno veículo para o interior, transmitindo dados à Terra. Coragem mistura-se com ansiedade. Ficai na nave-mãe, aguardai notícias. Se não regressar ao amanhecer, dizei à mãe que não virei jantar, uma brincadeira para aligerar a tensão. Assim, enfrentar o buraco negro só suscita horror inevitável, fixar a vista no abismo infinito. Afortunadamente, vós acompanhais no veículo, proporcionando companhia. A nave precipita-se para o confim, a gravidade intensifica-se com a cercania, uma mão gigante invisível aferra firmemente, arrastando às profundezas, entre vibrações leves. À frente, o abismo negro infinito, o entorno distorce-se, o tempo ralentiza-se. As estrelas apagam-se uma a uma, como velas trêmulas. O que aguarda dentro? Apenas escuridão eterna. Como se a vida terminasse, emerge um hipercubo quadridimensional, uma estrutura estranha onde o tempo é uma dimensão espacial. Aqui, cada momento da vida desdobra-se à frente, como um túnel temporal, imagens familiares evocam nostalgia. Porque assim num buraco negro? Ali, conceitos de tempo e espaço perdem normalidade, talvez permaneçam estruturas de consciência pura. Segundo teoria quântica e inferências sobre a entropia dos buracos negros. A quarta dimensão espacial é inobservável noutro lugar, transcende tempo e espaço. Cientistas como Carlo Rovelli hipotetizam os interiores como lugares que maximizam a entropia, podendo resolver o paradoxo da informação. Desde este hipercubo, interação limitada com o passado, como deslocar objetos. Sons estranhos ouvidos antes revelam-se mensagens enviadas por voz do futuro. Tudo o que se vê integra-se neste tecido extraordinário, aprofundando origens cósmicos, estrutura e o nosso lugar. Nasce uma iluminação profunda e um sentido de conexão. Investigações recentes sobre buracos de minhoca sugerem canais semelhantes a lagartas longas e gibosas que conectam buracos negros entrelaçados, estáveis sem matéria exótica, implicando buracos negros como portais. Novas hipóteses sobre o paradoxo da informação propõem que o espaço-tempo memorize informação quântica,
preservando dados do buraco negro em vez de os cancelar. Tais avanços retratam os interiores dos buracos negros não como simples escuridão, mas como chaves para segredos universais. Modelos matemáticos de 2025, como os que propõem encurtar e colar buracos negros para formar buracos de minhoca, ou representações de buracos de minhoca como lagartas irregulares conectando pares de buracos negros entrelaçados, evocam um cosmos interconectado de maneiras que despertam uma curiosidade abissal, sugerindo que estes portais poderiam ser a porta a realidades paralelas. A ideia de um futuro globalmente preso, em 2025 para buracos negros e buracos de minhoca intensifica este mistério, pintando o interior como um labirinto onde destinos se entrelaçam eternamente, convidando a uma reflexão sobre a natureza da realidade e o infinito. No entanto, por atraente que seja o cosmos exterior, devemos finalmente regressar ao nosso grupo local, à nossa galáxia, a uma estrela chamada Sol e a um belo planeta azul na sua zona habitável. Pelo menos por agora, a nossa única casa. Esta aventura torna a fragilidade e o milagre da vida mais preciosos que nunca. Como os descobrimentos mais recentes de 2025, modelos quânticos que sugerem superfícies peludas para os buracos negros ou a radiação de banados que estabiliza a ingestão de matéria, o universo está ainda repleto de mistérios, acendendo o entusiasmo da descoberta. Além disso, observações do telescópio espacial James Webb que confirmam buracos negros supermassivos em fuga ou febris no universo precoce desafiam teorias sobre a sua formação, pintando uma tapeçaria cósmica onde o impossível se converte em convite a explorar o desconhecido com renovado assombro. A detecção em 2025 de um buraco negro a torcer o espaço-tempo durante uma erupção e a resolução potencial do paradoxo da informação através de matrizes de memória quântica sugerem que o cosmos não guarda segredos para sempre, mas os revela em camadas que estimulam a curiosidade eterna. Misturando o académico com o místico num convite irresistível ao infinito.